Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Todos encontraram? Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vamos ler juntos na televisão? 1, 2, 3. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida nessa noite. Pedimos ao Senhor que nos dê graça, sabedoria, unção para poder transmitir o recado do Senhor aqui contido. Me usa, Senhor, segundo a tua misericórdia. Eu oro para que cada coração, cada mente, Deus, esteja voltado ao Senhor. Repreenda toda inquietação, tudo aquilo que não provém de ti neste lugar. Que o teu Santo Espírito sinta-se à vontade em operar, em manifestar o teu poder, em manifestar a tua glória no nosso meio, Pai. Envia os teus anjos acampados ao redor desta igreja. Deus, em nome de Jesus, que talvez uma batalha espiritual, Senhor, possa acontecer, mas que os seus anjos estejam acampados aqui. Senhor, e guerreie por nós. Fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite com vocês sobre o tema: o Deus que cumpre promessas. Deus cumpre promessas. Fale com a pessoa que está do seu lado assim: Deus cumpre promessas. Quando nós olhamos para a Bíblia, e especificamente nós observamos as promessas de Deus, nós vemos que todas as promessas ali declaradas, seja uma promessa feita especificamente a alguém, uma promessa liberada ao povo de Deus, todas elas se cumprem. Começando lá no patriarca Abraão, Deus diz a Abraão, Gênesis capítulo 12: sai da sua terra e da sua parentela e da casa de teu pai, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão vai, ouve a voz de Deus e sai. Abraão creu na promessa do Senhor. E segundo Gálatas, foi por isso que foi imputado por justiça. Abraão recebe uma promessa de Deus com 75 anos. A promessa na vida de Abraão, ela só vai se cumprir quando ele completa os 100 anos. Abraão tentou ajudar Deus. Abraão errou no meio do caminho. Diante do contexto da promessa, ele quis contribuir para que essa promessa acontecesse mais rápido. Mas a gente observa um Deus fiel, que quando Abraão estava desencorajado, ele ia até Abraão para encorajar Abraão e dizer: calma, Abraão, vai chegar o tempo. Sua promessa, aquilo que eu liberei para você, vai se cumprir. E assim Abraão caminhou. Quando as expectativas de Abraão estão quase acabando, quando a força física de Abraão acabou, quando ele olha para a mulher dele e vê não tem condição mais de gerar um filho, é aí que Deus entra em cena, para cumprir aquilo que ele prometeu. Eu estou aqui para te dizer: Deus cumpre promessas, não importa quanto tempo demorar, se ele disse, vai acontecer. Quantos creem nessa palavra?
Quando a gente olha toda a palavra de Deus, a gente vê também Deus falando para Moisés: sai de onde você está, Moisés, e leva o povo, porque eu tenho uma terra preparada que mana leite e mel. Moisés liberta o povo, passa pelas águas, e ali eles vão caminhar 40 anos no deserto. Deus havia prometido lá atrás a Abraão essa terra. E esse povo agora vai peregrinar pelo deserto durante 40 anos. Muitos que estavam ali perderam a esperança diante da promessa. Mas chegou o tempo de Deus cumprir a promessa que havia feito. Eles pisaram na terra que o Senhor havia prometido. Quando a gente olha Josué capítulo 21, versículo 45, vai declarar assim: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Quando a gente olha para o livro de Lucas, a gente observa no início ali um homem chamado Simeão, e Deus havia prometido para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor, o Salvador. Então, quando Cristo é apresentado no templo, Simeão, ele pega o menino no colo e ele diz: agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Senhor. Aquilo que Deus fala para Abraão se cumpre. Aquilo que Deus fala para o povo de Israel se cumpre. Aquilo que Deus fala para os homens de Deus na Bíblia se cumpre. Aquilo que Deus falou para Simeão se cumpriu. Aquilo que Deus falou ao seu respeito também vai se cumprir. Aquilo que ele falou ao nosso respeito está se cumprindo. Qual promessa, pastor? Ele disse na sua palavra: não se preocupe, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos dias maus, nos dias bons, nos dias de tribulação, nos dias de fraqueza, nos dias de angústia, nos dias de que você terá vontade de desanimar, parar, Deus prometeu por seu Filho Jesus que estaria conosco. Cutuca esse irmão que está aí do seu lado e diga: não se preocupe no tempo da aflição, Ele é contigo. Aleluia, Deus é contigo. As promessas dele se cumprem em nossas vidas. Por isso que Paulo vai declarar, e esse foi o versículo do convite de casamento do meu irmão, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20: pois quantas são as promessas do Senhor, tem por ele o sim e o amém. Todas as promessas de Deus para nossas vidas estão o sim e o amém. Ou seja, Deus cumpre as suas promessas. Quando a gente olha a palavra de Deus, Números 23, verso 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu algo a você, vai se cumprir. Quantos creem nisso? Irmãos, eu acho interessante isso, porque às vezes a gente pensa, a gente fala assim com as pessoas: ô fulano, vai lá em casa jantar hoje? Aí a gente faz aquele convite, e após a gente fazer o convite, a gente vai pensar: e agora, o que eu vou fazer para aquele fulano ir lá em casa? Aí a gente vai atrás da costela, vai atrás da picanha, vai atrás de alguma coisa. Eu vou fazer churrasco, eu vou fazer comida, o que eu vou fazer? A gente faz um convite, faz uma promessa, e depois vai se organizar para cumprir aquela promessa. Tem crente aí que promete picanha e não paga de jeito nenhum. Presta atenção. A gente faz um convite a alguém, e depois que a gente faz o convite naquela promessa, a gente vai se organizar para cumprir aquilo que a gente falou. Mas Deus não é assim. Quando Ele te diz algo, já está pronto. Quando Ele te diz algo, está preparado. Quando Ele libera algo para mim e para você, está aguardando só o momento certo de se manifestar. Está tudo pronto. Porque Paulo vai declarar que Ele é o Cordeiro. Pedro vai declarar que Ele é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. O que é isso? Quando Cristo veio, já estava preparado o plano eterno de Deus. Ou seja, quando Deus fala algo para mim e para você, não é que Ele vai planejar algo, não, já está pronto. Deus cumpre as suas promessas. Eu dei a introdução, que Deus cumpre promessas, você já creu? Só que agora eu preciso entrar no texto, porque o texto que nós lemos, principalmente o versículo 9, vai nos declarar que o Senhor não retarda a sua promessa.
E de qual promessa que ele está falando aqui? De qual promessa Pedro está alertando os seus ouvintes aqui? Porque dentro desse contexto, essa palavra, Deus me deu ela na quinta-feira no culto aqui. Eu estava com outra palavra no coração e Deus me deu ela quinta-feira aqui e eu vim orando. E eu fiquei meditando em cima disso, porque nós amamos que se fale de promessa. Deus vai cumprir, Deus vai realizar, Deus vai te dar o carro que você sonha, vai te dar a bênção que você tanto espera, Deus vai te dar o casamento, Deus vai te dar o filho tão sonhado. E a gente gosta disso porque nós somos materialistas, esperamos coisas da terra. Mas qual é o contexto? Quando Pedro escreve a primeira carta, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: aos eleitos que se encontram na dispersão, os forasteiros da dispersão, no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele está enviando essa primeira carta, irmãos, para a Ásia Menor. E o que essa carta de 1 Pedro representa? Condutas cristãs. Pedro estava preocupado de como essa carta chegaria aos irmãos e como eles andariam de fé, como era a conduta dos cristãos. Então essa carta aqui, ela não é uma carta específica para um povo. Essa carta aqui de Pedro, ela não é específica assim como a carta de Paulo aos Filipenses, que era para os filipenses. Essa carta aqui é para um povo, uma carta católica, ou seja, para aquele que crê. De uma forma geral, essas cartas de Pedro circulavam nas igrejas, e aonde elas iam, elas eram lidas. Qual era a preocupação de Pedro na primeira carta? Falar de fé e ensinar os cristãos como eles deviam andar, a sua conduta, como eles deveriam caminhar, como eles deveriam se portar. Então Pedro está preocupado nessa forma. Só que na segunda carta, ele escreve de uma forma geral. Olha que interessante, o capítulo 1, do versículo 1 da segunda carta, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Lá, ela foi endereçada às igrejas. Agora ele está dizendo assim: aqueles que obtiveram fé. Ou seja, essa carta de Pedro é para nós. Se na primeira carta Pedro está falando de conduta e de fé, na segunda carta ele está preocupado com os falsos mestres que haviam se introduzido dentro das igrejas. E aqueles falsos mestres estavam dissimulando heresias dentro das igrejas. E o propósito dele de escrever essa segunda carta é de alertar os cristãos contra aqueles falsos mestres. Então, Pedro aqui, ele vai falar de conduta, ele vai falar de fé, Pedro vai falar dos falsos mestres, e Pedro vai enfatizar que o fim dos falsos mestres é a destruição. Aí quando a gente chega no capítulo 3, Pedro vai afirmar sobre o fim dos falsos mestres, expondo sobre a vinda do Senhor. Olha o versículo 1 comigo, do capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Verso 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então, do verso 1 ao verso 3, de quem que Pedro está falando? Dos falsos mestres, dos homens que haviam se introduzido dentro da igreja e dissimulado falsas doutrinas, pervertendo a mente daqueles irmãos.
O falso mestre, ele serve para perverter o conteúdo sadio do evangelho. E eles haviam se introduzido nas igrejas do primeiro século, e eles estavam lá semeando falsas doutrinas. E Pedro está combatendo esses falsos mestres. O que esses falsos mestres estavam pregando dentro da igreja? Olha o versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então olha aqui para mim. Pedro está escrevendo aos irmãos para combater os falsos mestres que estavam dentro das igrejas, e lá dentro das igrejas eles haviam dissimulado falsas doutrinas, disseminando falsas doutrinas, colocando na mente daqueles irmãos que Jesus Cristo não iria voltar. E por isso no versículo 4 Pedro está declarando, eles estão dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que Jesus veio, se fala que ele iria subir aos céus e iria voltar para buscar o seu povo. Esses homens fazem aquelas pessoas da igreja pensar que Jesus Cristo não ia voltar nada. Esses homens estão disseminando um ensino que Jesus estava demorando demais. E era quase que uma balela, uma história, um conto de fadas. Essa volta de Jesus. E Pedro está combatendo isso. Pedro está preocupado com o povo. Porque eles estão falando assim: vocês não estão ouvindo falar? Tem quanto tempo já? Algumas pessoas, alguns historiadores vão dizer que Pedro escreve essa carta 67 depois de Cristo. Ou seja, tem 67 anos que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus com a promessa que iria voltar. 67 anos e eles estavam assim esperando. Jesus falou que ia subir, ia voltar e não voltou até agora. Qual era o desejo do coração desses falsos mestres? Desanimar os cristãos acerca da esperança viva que precisa estar dentro de nós. Qual que era a intenção dos falsos mestres? Desanimar os cristãos acerca do céu. Tirar o coração dos cristãos acerca da realidade do céu, que Jesus voltaria para nos buscar e nos levar para morar com Ele eternamente. Pedro está combatendo, olha o versículo 5. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Verso 6. Pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha aqui comigo. O que está acontecendo aqui? Agora Pedro está usando um exemplo, que assim como a terra foi criada no meio das águas, e o Senhor destruiu a terra com água, lá no dilúvio de Noé, assim agora essa mesma terra, não com água mais, será destruída pelo fogo. Então aqui Pedro está montando o seu argumento para revelar aos irmãos o que ele quer trazer. Então ele mostra para eles que a preocupação deles era exortar contra os falsos mestres, dizendo que aqueles falsos mestres haviam disseminado falsas doutrinas. E o que eles estavam disseminando? Que a promessa da vinda de Jesus era muito demorada, que não valia a pena esperar, que não valia a pena ter isso no coração. E aí Pedro está argumentando aqui dizendo: assim como o mundo acabou lá em Noé, assim vai acontecer um novo juízo. Só que agora não com água mais, mas com fogo. Olha o verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Fala comigo. Isso você não pode esquecer. O
que você não pode esquecer? Olha só, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então você não pode esquecer disso não. Se você aprendeu isso aqui já está bom. Por quê, pastor? Porque se havia introduzido os falsos mestres com 60 e poucos anos da morte de Jesus, já estava disseminando uma heresia dentro da igreja, que Jesus não ia voltar, imagina depois de 2000 anos. Essa carta é para todos nós, para que a gente não venha perder a esperança que Jesus vai voltar. Quem está aqui comigo? Porque vocês estão olhando como um dia, e Deus está olhando um dia como 1000 anos, e você 1000 anos como um dia, e você não tem no relógio do Senhor. Mas Jesus mesmo declarou: você não fica preocupado quanto o dia, quanto a hora, nem o Filho do Homem sabe, só o Pai que sabe. E vai chegar, porque Ele virá como ladrão na hora que ninguém espera. Se você soubesse que Ele viria, você estaria lá de olho arregalado. Você estava na igreja de joelho dobrado, pedindo a Deus misericórdia. Mas ninguém aqui pode afirmar: tal dia Ele vai voltar. Então essa promessa que Pedro está declarando aqui é a promessa da vinda de Jesus. E esta promessa, como a de Abraão, como a de Moisés, como a de Simeão, como a da minha vida, como a da sua vida se cumpriram, ela também vai se cumprir. Eu estou aqui para te dizer e te alertar nessa noite: Jesus Cristo voltará. Querendo você ou não, sendo crente ou não, rico ou pobre, Jesus Cristo voltará. Se você está bem ou não, se você está feliz ou não, se você está alegre ou não, Jesus Cristo voltará. Essa promessa vai se manifestar. Aleluia. Aí ele vai dizer: um dia para nós é como 1000 anos, e um dia para Deus é como 1000 anos, e para nós. Aí você faz as suas contas aí. Se for como 2 dias, só tem 2 dias, porque 2000 anos. O que o Senhor está nos alertando através de Pedro é que nós não podemos perder a esperança viva do Senhor no nosso coração. Não perca a esperança, meu irmão. Nós estamos no culto de ceia. Hoje vocês vão receber a ceia dos diáconos. Mas daqui uns dias, ou daqui uns anos, ou você pode ir amanhã, e eu também posso ir amanhã, não sei que dia está reservado para mim. Eu vou receber a ceia das mãos do próprio Deus. Eu vou assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e vou glorificar o Jesus eternamente. Quantos têm essa esperança no coração? Essa esperança precisa estar viva dentro de nós. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o próprio Jesus declarou que Ele vai voltar. Aí Ele conta para os discípulos lá em João, que os discípulos estariam atônitos, que Ele precisava subir, que Ele precisava ir ao Pai. Aí os discípulos ficam tudo turbados. Aí Ele vai dizer assim: calma, deixa eu acalentar vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei, aleluia, para que onde eu estou, vós estejais também. Oh, meu amado, a promessa que Jesus subiria preparar lugar é só para um propósito: para Ele voltar, para nos buscar, para que aonde Ele está, nós possamos estar também. Nós precisamos crer nisso e ter isso no coração. Eu lembro de Atos capítulo 1, versículo 9 em diante. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, estavam todos reunidos. Aí veio 2 varões, anjos, um à direita, uma à sua esquerda, e acolheram Jesus nos ares. E outro varão apareceu para eles dizendo: por que vocês estão com o olhar para cima, olhando Jesus subir? Esse mesmo, olha o recado do anjo: esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, Ele virá. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Ele virá para nos buscar. Oh, irmãos, essa é a esperança viva no nosso coração. Jesus Cristo subiu, foi preparar lugar, mas aonde Ele está, nós, os lavados, remidos, regenerados pelo Senhor, estaremos com Ele eternamente. Quantos têm essa esperança viva no coração? Você pode adorar Jesus por isso? Você pode glorificar Jesus por isso?
Por isso que Paulo vai escrever a sua carta de 1 Coríntios, no capítulo 15. Eis aí vos digo um grande mistério. Olha o que Paulo está dizendo. Eis aí vos digo um grande mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ao abrir e fechar de olhos. O que é isso? Pisca o olho aí. Piscou? Ao abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Porque convém, Paulo vai declarar isso, que os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista de corruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Enquanto aquilo que é incorruptível se revestir de corruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Paulo está declarando: ó morte, onde está a tua vitória? Jesus encerrou. A morte não tem poder para aquele que é lavado no sangue de Jesus. A morte não tem poder para aquele que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A morte não tem poder. E esse mistério vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Nós subiremos para eternamente estar com o Senhor. Aí Paulo também vai descrever lá na sua carta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Coloca aí para mim. Esse eu quero ler com vocês. Olha o que Paulo vai dizer. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes como respeito aos que dormem, ou seja, com aqueles que morreram, para não vos entristeceres como os demais. Quem é os demais? Ele vai declarar: aqueles que não têm esperança. Aqueles que não têm esperança estão tristes, porque eles acham que a vida morreu, acabou, virou cinza e não tem. Mas a Bíblia relata de um povo que tem esperança. Tem um povo que declara que morre, acabou e acabou. Não. Nós cremos. E por isso a nossa esperança está viva. Olha o versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha só, se cremos, quantos creem nisso? Aí o texto diz: assim também Deus, mediante a Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ou seja, aqueles que já morreram. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos. Paulo tinha expectativa que ele estaria vivo até aquele dia. Nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos, fala com ele, arrebatado, juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Se isso aqui não mexe com você, seu cristianismo está falho. Se isso não mexe dentro da sua alma, tem algo errado com você. Porque a expectativa do cristão tem que ser: Jesus vai voltar e eu estou ansioso para esse dia. Todas as nossas orações devem ser: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu aguardo ansiosamente Jesus voltar. Lá na carta de Pedro, Pedro está alertando, porque certamente essa heresia disseminada dentro da igreja estava atrapalhando os cristãos. E a promessa da sua vinda vai se cumprir. Eu não vim pregar aqui hoje que Deus vai te dar carro, vai te dar bens, vai te dar coisas boas. Eu vim pregar aqui hoje que a promessa de Deus vai se cumprir. Qual a promessa? Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para te buscar. E nós precisamos estar preparados, alinhados, com o coração em Deus, esperando aquele grande dia. Aí ele vai continuar. Volta comigo. 2 Pedro 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Você está achando demorado?
Quem está achando demorado aqui? Se estiver achando demorado, você pode pedir Deus para te levar antes. Como alguns a julgam demorada, tem gente julgando isso demorado. Mas Pedro também vai declarar por que Jesus está demorando a voltar. Tem a resposta. Olha o texto. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco. Você sabe o que é essa palavra longânimo? Significa longo, extenso. Em outras traduções pode também trazer para longânimo bondoso, amoroso. Sabe por que Jesus demora a voltar? Porque ele é grande em misericórdia. Ele é bom demais. E por que Jesus está demorando a voltar? Porque ele é misericordioso, porque ele é longo. Aí o texto diz, ele é longânimo para conosco. Olha o propósito, não querendo que nenhum. Por que ele é longo? Porque tem gente lá na sua casa que ainda não converteu. Tem gente que você ama de coração, seu amigo de coração. Aí você olha para aquela alma, você olha para o coração dele, não encontrou Jesus ainda, e você fala assim, meu Deus, meu amigo, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está perdido. Você vê na alma dele que ele está sem rumo, sem direção. Aí Deus está demorando para quê? Suas orações cheguem lá e ele veio e alcance ele. Eu creio nisso, irmãos. Tem gente na sua casa que não converteu, o Senhor vai alcançar eles em nome de Jesus. Tem pessoas que estão no seu convívio diário que ainda não encontraram Jesus, e Jesus está sendo longânimo, demorando para alcançar toda a sua casa. Aí você vai declarar, eu e minha casa. Aleluia. O desejo de Deus é que nenhum se perca. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4, não precisa abrir. O texto diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador. Mediador, aquele que está no meio entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem. Qual que é o desejo de Deus? Que ninguém se perca. Pedro está declarando, não querendo que nenhum pereça. Aí ele vai mostrar a senha. Qual é a senha de ir para o céu? A última parte, senão que todos cheguem ao arrependimento. Só tem uma maneira de entrar no céu: arrependimento. Não é coach, não é métodos. Coach é bom lá fora, tá, irmãos? Empresas, tudo legal. Aqui é Bíblia, joelho no chão, choro, lágrima, arrependimento, nascer de novo, deixar Jesus te lavar. Isso aí. Não é subir a montanha. Não vou falar disso agora não. Tem um monte de gente subindo a montanha para virar homem sem arrependimento. Irmãos, só tem uma senha para ir para o céu: arrependimento. O que João Batista declarou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, o pastor está pregando aqui, se não houver arrependimento, não vai subir. Se não houver arrependimento de quem nós somos, do pecado que habita em nós. Pastor, de que eu tenho que me arrepender? Às vezes as pessoas perguntam, eu tenho que confessar tudo da minha vida até hoje. Não, irmão, arrepende do pecado que existe em você, que é o pecado inicial do homem, de ser mau, de ser soberbo por natureza, de ser arrogante por natureza, de não querer as coisas boas por natureza. É a luta de Paulo. Eu saio de manhã, digo que vou fazer as coisas boas, aí no meio do caminho eu percebo que eu fiz tudo errado. Quando eu chego no final do dia, tudo que eu planejei de bom não aconteceu. Você tem que se arrepender dessa natureza pecaminosa, que só quer o pecado, só quer Instagram, só quer internet, só quer as coisas dessa terra e não quer nada de Deus. É dessa natureza que nós temos que arrepender. O Senhor está dizendo aqui por intermédio de Pedro, nós precisamos arrepender. E arrependimento não é métodos.
Arrependimento é reconhecimento de quem você é, do pecado que você pratica diante de Deus. Porque Davi no Salmo 51 ele vai dizer: eu nasci no pecado, em pecado concebeu a minha mãe. Mas ele está orando: Deus tem misericórdia de mim. Pastor Efta iniciou esse culto. Talvez chegue a gente aqui, irmãos, atolado no pecado, atolado no vício, atolado na prostituição, na pornografia. Não importa, arrependa que Deus te alcança hoje. Não importa como você está em Deus, Deus pode te alcançar. Qual é o nível que você está? Você pode levantar a mão, eu vou profetizar essa palavra. Não importa como você chegou nesse culto, se você se arrepender, tendo paz com Deus por meio da fé, nós somos reconciliados por meio do seu sacrifício. Então, arrependimento. Aí ele vai dizer, visto, verso 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, vai na vinda do Senhor, vai haver um movimento geral de tudo. Vai balançar tudo, irmão. Vai mexer com tudo. Aí o texto no verso 11 diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aí ele está dizendo: vocês precisam ser santos e piedosos. Aí o verso 12: esperando, olha que interessante, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, a vinda do dia do Senhor Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Verso 13: nós, porém, segundo o que? A sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você pode repetir o verso 13 comigo? 1, 2, 3. Ok. Olha aqui. Eu encerro aqui. Depois Pedro vai continuar de como ele vai informar como nós precisamos, a conduta do cristão ante a volta de Jesus. Mas olha o texto. Nós, porém, segundo a sua promessa. O que eu quero te dizer nessa noite? Que a promessa vai se cumprir. E o que nós estamos aguardando? Novos céus e nova terra. Se nós estamos aqui e não tem nada no nosso coração de ir para o céu, irmão, se você não sonha com o céu, se você não ama o céu, se você, ao abrir Apocalipse capítulo 21, que diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Isso precisa mexer no nosso coração. E a mensagem que eu estou trazendo aqui nessa noite é: arrependei-vos, porque o fim está próximo. Precisa haver em nós uma expectativa de estar com Deus nos céus. Precisa haver no nosso coração um desejo ardente de passar a eternidade com Deus, regozijando nele, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o pastor das nossas almas. Ele veio em carne, Ele padeceu, Ele morreu. As pessoas acharam que estava tudo vencido, mas ao terceiro dia, diz a Bíblia, que Ele ressuscitou. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. As mulheres foram lá conferir: cadê o mestre, cadê o Salvador? E elas ouviram: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Estou trazendo para o seu coração, é que precisa haver no meu e no seu coração
uma expectativa de morar com Deus, uma expectativa de ir para o céu, uma expectativa de viver a eternidade com Deus. Está demorando? Tá não. Deus é longânimo. Você está achando que a promessa está demorando a se cumprir? Não é a promessa que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar, Deus vai fazer uma coisa nova, vai virar em cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Não é isso não. É a promessa que Cristo virá nos ares, e nós, como igreja adornada, encontraremos com Ele, para eternamente morar com Ele nas mansões celestiais e regozijar, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício salvífico de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário, pois Ele morreu para nos dar vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque Cristo morreu para te dar a vida eterna. Fique de pé no seu lugar.